aí, meu povo bonito, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas você tá aí, mas estamos junto aqui. Eu sou a professora Léa Mara, seja muito bem-vindo ao canal Testando, certo? Se você ainda não tinha conhecimento desse canal, ainda não está inscrito, ó, vem aqui embaixo, se inscreve no canal. Se você gostar dessa aula, dá um like pra gente, porque tudo isso ajuda o trabalho a crescer, a ganhar visibilidade, ok? E nós estamos fazendo uma playlist, né, muito importante, gente. Eu reafirmo a importância de você estudar o Enem a partir das habilidades e das competências. É claro que você vai estudar os conteúdos que são ministrados na escola, mas estar sempre observando quais são as habilidades que são pedidas ali naquelas questões, em que competências elas se encaixam, isso é muito importante, porque é dessa forma que o Enem faz a avaliação, ok? Dos nossos conhecimentos gerais, e por isso as questões do Enem são diferenciadas, né, de alguns vestibulares, concursos e por aí. Ok? Então, nós estamos fazendo essa playlist de competências e habilidades. Nós estamos ainda na competência 1 e hoje nós vamos falar sobre a habilidade 3. Dá uma olhadinha na tela. A habilidade 3 vai relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. Então, aqui nessa habilidade, você vai relacionar os teus conhecimentos de mundo, o que você conhece da vida, dos contextos de culturas brasileiros ou de culturas mundiais mesmo. Você vai relacionar todo o teu conhecimento nos textos, né? E observando a função social que esses textos têm. Então, você pode ser apresentado a cartas, a músicas, a dicionários, a todo tipo de texto, né? Todos os sistemas que tem a ver com a linguagem, ok? E eles vão pedir para você relacionar os teus conhecimentos nessas linguagens, ok? Vamos dar uma olhada aqui na primeira questão para você começar a entender. Nós vamos ter aí Câncer, 21/6 a 21/7. O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha, se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. Este novo ciclo exige uma desintoxicação. Seja comedido em suas ações, já que precisará de energia para se recompor. Há preocupação com a família e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se, palavra preciosa é palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na vida amorosa, que será testada. Melhor conter as expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentirá vontade de intimidade com os assuntos da alma. Revista Cláudia, 2009. Então, o que nós temos aqui nessa apresentação da questão? Horóscopo, ok? Signo de Câncer, um povo sensível, um povo carente. Vou nem falar, né, gente? Deixa quieto. Sou de Touro, como muito e durmo muito, tá? Mas vamos lá. A questão diz o seguinte: o reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função social específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que a sua função é... Então, veja, nesse primeiro momento aqui nessa questão, né, ele vem falando sobre o nosso conhecimento dos gêneros textuais. Falei para vocês que a questão dos gêneros textuais é muito importante, ok? Em todas as competências, tá? E aqui o reconhecimento, saber reconhecer os gêneros textuais na competência 1 é tudo, ok? Ele vai falar que conhecer a função social específica desses gêneros é muito importante para os nossos conhecimentos, né, que foram construídos socialmente. Aí ele pede para que nós, olhando para esse texto, que nós sabemos que é um horóscopo, ok? Sabemos qual é a ideia, mais ou menos, aí de um horóscopo, nós vamos dar uma olhada nas questões, procurando saber o quê? A análise dos elementos constitutivos, ou seja, os elementos que constituem o horóscopo, demonstram que a função desse texto é qual? Vamos saber. A letra A diz: vender um produto anunciado? Não, né? Preciso nem comentar isso. Informar sobre astronomia
Epa, cuidado aqui, hein, gente? Ó, astronomia é dos astros lá, planeta, estrela. Eu acho que é isso, né? Junta tudo, né, gente? Se não for, me avisa aqui, tá? Mas astronomia é isso aí. Lá do céu, estudo do céu, lá com os elementos. Isso aqui é astrologia, tá bom? Vai confundir uma coisa com outra não, pelo amor de Deus. Astrologia, signos, tá bem? Letra C, então a letra B não é. Letra C, ensinar os cuidados com a saúde. Pô, o texto até fala, né, em alguns momentos ali sobre a questão da saúde, para a pessoa não engolir sapo, para que ela não tenha problemas na área gástrica, né? Eu conheço gente de câncer. Galera de gente de câncer é um pessoal que, né, introspectivo, um pessoal que guarda uma mágoa, né? Não sei porque vocês são assim, mas tudo bem. É melhor falar, gente. Fala mesmo, certo? Igual tá falando aqui, ó. Joga pra fora, desintoxica, ok? Bom, voltando. Então, não é, gente, não é a letra C. Até comenta alguma coisa aqui, mas o fato não é que ele tá focado na saúde da pessoa. Não é isso. Letra D, expor a opinião de leitores. Não, né? A gente sabe, olha o conhecimento que a gente tem aí socialmente construído. A gente sabe que essas colunas aqui, elas são feitas pelos colunistas, né, de jornal. Não tem nada a ver com o leitor, não é um leitor que escreve isso, não. Letra E, aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho. Letra E, né? Tá tudo aí que tá lá no horóscopo da pessoa de câncer, ok? Letra E é a nossa resposta. Vamos para a próxima. Essa segunda questão vai falar sobre Libras, né? Que é um sistema de comunicação que nós temos. E nós sabemos qual é a função social de Libras, língua de sinais, ok? Para que as pessoas que têm problema na fala possam se comunicar. Vamos dar uma olhada. Ao contrário do que muitos imaginam, as línguas de sinais não são simplesmente mímicas e gestos soltos, utilizados pelos surdos para facilitar a comunicação. São línguas com estruturas gramaticais próprias. Os seus usuários podem discutir filosofia ou política e até mesmo produzir poemas e peças teatrais. As Libras, língua brasileira de sinais, tem sua origem na língua de sinais francesa. As línguas de sinais não são universais. Cada país possui a sua própria língua de sinais, que sofre as influências da cultura nacional. Como qualquer outra língua, ela também possui expressões que diferem de região para região, os regionalismos, o que a legitima ainda mais como língua. Muito interessante, né? E a questão diz, a leitura do texto e a adequada percepção sociolinguística, ou seja, dentro da sociologia e da linguagem, permitem perceber que, no Brasil, a Libras, letra A, limita bastante a expressividade de seus usuários e, consequentemente, sua socialização. Poxa, claro que não. Lá no começo, ele já fala que os usuários, eles conseguem discutir tudo. Olha, os seus usuários podem discutir filosofia, política, até mesmo produzir poemas e peças teatrais. Então, se as pessoas podem, através das Libras, discutirem tantas coisas e produzirem dentro do universo da linguagem, por que elas estariam limitadas, ok? De forma nenhuma, não estão limitadas não, tá? Então, a letra A está errada. Letra B. Permite a fácil interação entre pessoas surdas, mesmo que tenham nacionalidades diferentes, já que é a mesma em todo mundo. Outra questão errada, essa alternativa está errada. Ele fala ali, ó, as línguas de sinais não são universais. Cada país possui a sua própria língua de sinais. Então, não, né? Não é só porque a pessoa fala através da língua de sinais que elas podem se comunicar com qualquer um de qualquer lugar do mundo, ok? Cada nacionalidade tem o seu padrão, né, de sinais. Letra C. Mantém as mesmas características da língua de sinais francesa, da qual se originou. E isso facilita a interação entre pessoas com deficiência auditiva de um outro país. De jeito nenhum, né, gente? Não é porque uma língua se originou de outra que ela vai se manter igual. Não tem nada a ver. Português que o diga, né? Que a gente que veio do latim vulgar,
certo? Então a letra C está errada. Letra D, diferencia-se em expressões de uma para outra região, o que dificulta a socialização de um brasileiro com deficiência auditiva em região do país que não seja a sua. Diferencia as expressões de uma região para outra? Sim, diferencia. Ele fala ali, ó, sobre os regionalismos, não é verdade? No entanto, isso não impede que as pessoas socializem, isso não dificulta a socialização. Se você conhece uma pessoa de outro estado aí que não é o seu, certo? Significa que você não vai conseguir se comunicar com ela? Não, né, gente? Claro que não. Se for um carioca, fica um pouco difícil no começo, mas tudo bem, tá? Uma hora a gente consegue se entender. Depois que a pessoa explica todas as gírias pra gente, tá bom? Letra E. Como as demais línguas de sinais do mundo, sofre influências culturais de seu país e de sua região. E isso é um traço positivo para a interação mais original do seu usuário no contexto social. Perfeito, gente. A letra E é a que tem lógica, ok? Porque ele fala ali que tem as influências culturais, regionais, tudo certo. Mas isso não dificulta, isso na verdade enriquece, não é? Quando nós conhecemos pessoas de outros estados, que nós conhecemos como é que se falam algumas palavras lá, né? Se é biscoito, se é bolacha, né? Se como é que é? Jerimum ou é abóbora, enfim, essas coisas. Mas, na verdade, isso enriquece o nosso vocabulário, não é verdade? Então, ó, resposta correta é a letra E. A terceira questão vai trazer algo relacionado ao Museu da Língua Portuguesa que nós temos lá em São Paulo. Esse museu sofreu um incêndio em 2015, né? Ele foi destruído, mas agora, em 2017, o governo de São Paulo, junto com a Fundação Roberto Marinho, o governo português, assinaram um acordo, foi em junho agora desse ano, para fazer a recuperação do museu. Tomara que dê tudo certo, consigam recuperar, porque, gente, eu não fui ainda, tá? Eu quero muito ir, maravilhoso, totalmente voltado para o nosso idioma. Então, se você foi, tenho inveja de você. Se você não foi, fica na torcida comigo para que a gente possa ir lá um dia, tá bom? Vamos dar uma olhada na questão, ela diz o seguinte: o grande conceito por trás do Museu da Língua é apresentar o idioma como algo vivo e fundamental para o entendimento do que é ser brasileiro. Se nada nos define com clareza, a forma como falamos o português nas mais diversas situações cotidianas é talvez a melhor expressão da brasilidade. O texto propõe uma reflexão acerca da língua portuguesa, ressaltando para o leitor letra A, inauguração do museu e o grande investimento em cultura no país. Então, realmente, esse texto de 2006, ele realmente faz menção faz menção não, ele é da época da inauguração do museu, ok? No entanto, preste bem atenção aqui, a alternativa fala que esse texto que está aqui, ele ressalta para o leitor a inauguração e o grande investimento. É isso que está no texto, gente? Não. O texto não está falando da inauguração. Ele nem fala o dia, nem diz quanto que custou, ok? Então, não é a letra A, tá? Vamos para a letra B. A letra B diz: ressalta para o leitor a importância da língua para a construção da identidade nacional. É isso que a gente tem no texto? O texto está ressaltando para a gente a importância da linguagem nacional? Com certeza! Olha só, ele fala aqui, né, que se nada mais consegue nos definir como brasileiros, porque não existe cara de brasileiro, por exemplo, né? Não existe música que é só de brasileiro, porque o Brasil é uma diversidade absurda, mas a língua, querendo ou não, a língua é o que nos une, certo? E a forma como nós usamos essa linguagem no cotidiano é isso que mostra a nossa identidade, beleza? Então, com certeza aqui, ó, letra B é a nossa resposta. Vamos dar uma olhada nas outras. A C fala que ressalta para o leitor a afetividade tão comum ao brasileiro, retratada através da língua. Nada a ver, certo? Brasileiro é afetivo? Pode até ser, mas o texto não fala sobre isso, tá, gente? Foca no que o texto está falando, o texto não fala sobre isso. Letra D, relação entre idioma e políticas públicas na área da cultura. Também não. Tem política pública na questão do museu? Claro que tem.
Tem a questão do idioma? Claro que tem, mas é isso que o texto ressalta pra gente? Não, então não é a letra D. Letra E, diversidade étnica e linguística existente no território nacional. Então, nós temos essa diversidade étnica? Com certeza temos, não é verdade? No entanto, ele fala da linguagem exatamente para mostrar o quê? Que é aqui que nós nos unimos, certo? É aqui que está a nossa expressão maior de brasilidade, ou seja, a questão da união, da brasilidade. Então, a nossa resposta aí é a letra B. Nessa quarta e última questão, nós temos aí uma frase do Albert Einstein, vamos dar uma olhada, ele diz o seguinte: há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre, a outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. E a questão fala o seguinte: aforismo, substantivo masculino, máxima ou sentença que em poucas palavras explicita regra ou princípio de alcance moral. Ditado, texto curto e sucinto, fundamento de um estilo na escrita filosófica relacionado a uma reflexão de natureza prática, o moral. Bom, nesse primeiro trecho aqui da questão, né, nós temos o dicionário, né, a conceituação que existe dentro do dicionário. Vamos para o restante da questão. Assim é conceituado o verbete aforismo no dicionário Wise. O pensamento de Einstein enquadra-se no conceito de aforismo, mostrado a seguir. Na frase, há uma reflexão acerca de duas maneiras antagônicas de o ser humano viver a vida. Essas visões de mundo são respectivamente. Bom, então entenda. Nós temos a frase de Albert Einstein, ok? Em que ele fala que existem duas formas de viver essa vida. Ou nós acreditamos que nada é milagre, ou então acreditamos que tudo é milagre, certo? Então, existem essas duas possibilidades aí para se viver a vida. E tem o texto ali do dicionário Wise que vai falar que o aforismo é uma máxima, né? É uma sentença que explicita uma regra, um princípio. E é exatamente isso, explicitar uma regra, um princípio, trazer um ditado, né? Um texto curto que fundamenta uma reflexão que o Einstein faz. O Einstein faz um aforismo e ele faz essa sentença, essa máxima, né? Falando sobre uma visão antagônica da vida. O que é uma visão antagônica? Que ou é uma coisa ou é outra, né? Aí a gente podia falar aí sobre as figuras de linguagem, que são a antítese, o paradoxo, ok? Que no caso uma antítese mesmo, né? E vamos ver as questões. Ele diz o seguinte, né? Essas visões de mundo que são antagônicas, né? Elas são respectivamente. Que visões antagônicas são essas que o Einstein tá trazendo pra gente? É isso que a questão quer saber. Ó, ele fez um aforismo e nesse aforismo ele passou duas visões pra gente. As duas são antagônicas. Quais visões são essas? Vamos dar uma olhada. Para a gente analisar melhor essa questão, eu vou colocar todas as alternativas e vou depois explicá-las, beleza? Então, a letra A diz realista e filosófica. O realismo é aquele ser que se doutrina praticamente pela ciência, né? Lembra do homem realista, da fase realista que nós tivemos na sociedade? Ok? Que os homens eram positivistas, né? Aqueles que só se baseiam na ciência, ok? Então, esse lado realista, ele é descrente de milagres, beleza? O filosófico que fala, ele pode tanto ser filosófico como metafísico, ok? Podem ser usados aqui como sinônimos. E o filosófico, o metafísico, é aquele que acredita nas possibilidades que vão além da ciência, certo? A filosofia, ela não se concentra só no que pode ser cientificamente comprovado. Ela sabe que coisas vão além, ok? Que o pensamento é metafísico, né? Os sentimentos são metafísicos, a sabedoria, o conhecimento. O ser humano precisa desse lado, então isso é filosofia. A letra B fala religiosa e filosófica. Religiosa é
é praticamente a defesa do milagre, né? A visão religiosa da vida é a visão exatamente de quê? De que nós vivemos sim o milagre. A nossa vida já é milagre, ok? A letra C fala realista e crítica. A visão crítica é exatamente aquela que vai argumentar, se opor, buscar respostas, que ela não vai acreditar em qualquer coisa, ok? Ela vai averiguar quais são. E aí, ao fazer isso, ela vai buscar o quê? Fatos. E se não houver fatos, ela não tem como se posicionar diante de coisas que não são fatos, ok? Então ela vai criticar, ela vai olhar com um olhar dúbio. Ela não vai acreditar em qualquer coisa que falarem. Na letra D, nós temos a existencial e a crítica. A existencial aí também é utilizado como sinônimo de filosófico. Existencial é exatamente a ideia de você pensar no mundo de forma extracientífica, certo? Aquilo que ultrapassa o científico, o existencialismo. E na letra L fala superficial e religiosa. Olha, a vida superficial ela nem pensa a respeito dessas coisas, porque uma pessoa que tem superficialidades na mente, ela nem para pensar, afinal de contas, se a vida é milagre, se ela não é milagre. Então, a gente já tem aí uma ideia clara de que não é a letra E. Então, vamos dar uma olhada aqui nas questões, ok? Então, veja, ele diz, na primeira parte desse antagonismo, ele diz, uma forma é acreditar que não existe milagre. Bom, a questão diz respectivamente, né? Então, a primeira é acreditar que não existe milagre. Então, se é para não existir milagre, a letra B já está fora. A existencial ali na letra D também já está fora. A superficial a gente já tinha tirado, né? Então, já sai do jogo B, D e E, ok? Porque aqui é justamente a parte da razão, né? Acreditar que não existe milagre, que é tudo sou eu, se não for eu, nada se faz, nada se cria, nada se transforma, né? Tudo tem que ser fruto da minha ação, nada acontece, não é nem do acaso, né? É realmente aquela coisa que você diz, cara, não tinha como isso ter acontecido no mundo lógico, certo? Só foi um milagre, ok? Então, isso não existiria para essas pessoas que concordam aqui com essa primeira versão do Einstein. E aí a outra ele diz, a outra forma é acreditar que todas as coisas são um milagre, né? Tudo que acontece é um milagre. Então, aí nós ficamos com a letra A e a C, não é? Então, olha só, que o crítico tem condições de acreditar que tudo é um milagre? Gente, o crítico ele não acredita nas coisas de um jeito simples, ok? O crítico, ele vai em busca, ele vai averiguar, ele quer provas. Se não tiver provas, não é assim que vai comprar a crença dele, ok? Então aqui, ó, quem é que vive sem acreditar em milagre? O realista. E quem é que vive acreditando que tudo é milagre? O filosófico, o metafísico, ok? Então nossa resposta aqui é a letra A. Muito bem, e assim nós encerramos a aula de hoje, beleza? Então nós vimos aqui hoje a competência 1, a habilidade 3, na próxima aula veremos a habilidade 4 para encerrar essa primeira competência aí na área de linguagens e códigos, beleza? Gente, se você gostou dessa aula, não esquece de dar seu like aqui embaixo, tá bom? Se inscreve no canal, acompanha a gente. Aciona o sininho aí para que quando eu postar novas aulas vocês possam ser informados, beleza? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula!